Boa tarde, meus amigos. Aqui é Amália e este é o canal Voz das Histórias. Acomodem-se, porque hoje temos uma história especial. A vida de Artyom mide-se em números, 55 anos de existência, 30 deles casado com Irina. 15, dedicados à sua próspera empresa de tecnologia, que crescera de um pequeno ateliê instalado num modesto apartamento de 3 quartos até um escritório imponente numa torre do Moscow City. 2 filhos adultos, já independentes, cada um seguindo o próprio caminho. Parecia que todas as metas haviam sido alcançadas, todos os cumes conquistados. Mas foi precisamente nesse ponto, no auge do êxito, que um mudo e sombrio tsunami de angústia o atingiu. Não se tratava de uma caricatura tardia da crise de meia-idade, era a consciência do fim. O fim da luta, das ambições, do próprio futuro, que antes se lhe afigurava como uma longa estrada reta e bem cuidada, conduzindo ao nada, a uma velhice confortável, farta e previsível. Fitava o próprio reflexo no espelho, um rosto ainda não velho, mas já distante da juventude, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma rede de rugas junto aos olhos, que ele chamava de raios de lúcida prudência, e via ali uma sentença. Irina, doce, amável, previsível Irina. Tinham partilhado toda uma vida. Ela fora o seu refúgio, o seu esteio, a mãe dos seus filhos. Mas, em algum momento do caminho, perderam-se um do outro, ou, mais exatamente, foi ele quem a perdeu. Ela dissolvera-se no cotidiano, nas preocupações com o lar e com a família, nele próprio. O seu mundo reduzira-se às dimensões do espaçoso, e, para ele, paradoxalmente claustrofóbico, apartamento em que viviam. Ele via com melancolia que ela deixara de cuidar de si, já não se preocupava com a silhueta, vestia-se com roupas confortáveis e sem forma, e as suas conversas giravam em torno dos preços nas lojas e da saúde das amigas, ou das tramas das novelas que assistia à noite, enquanto ele se perdia no trabalho. Aquela ternura e mansidão que um dia haviam sido o seu porto seguro agora o irritavam. Ansiava por tempestade, por fogo. Sentia-se sufocar lentamente naquele conforto morno, naquele pântano doce e viscoso de uma felicidade doméstica demasiado perfeita. E então surgiu Alice. Tinha 27 anos e trabalhava como especialista em marketing numa empresa parceira. Brilhante, ousada, envolta em perfume caro e juventude. Captava os seus olhares de admiração e retribuía-os com o brilho provocante dos seus olhos atrevidos. Com ela, ele deixava de sentir-se um empresário de 55 anos, marcado pela gota incipiente e pelas têmporas grisalhas, para tornar-se um rapaz inquieto, um desbravador, um homem de verdade. O romance deles incendiou-se com a rapidez de um fogo em floresta seca. Restaurantes sofisticados com vista para a Moscovo noturna, onde os pratos eram obras de arte, embora ele jamais conseguisse lembrar-se do sabor depois. Viagens relâmpago pela Europa, dias inteiros trancados em quartos de hotel. A paixão dela era ensurdecedora, absoluta. Chamava-o de meu tigre, ria das suas piadas, ouvia com fascínio os seus planos de negócios. Ela era o seu fogo, a palha a qual ele se agarrou para não afundar no pântano da própria vida. A decisão de partir amadureceu lenta e dolorosamente. Não por amor a Irina, esse sentimento parecia há muito extinto, mas por hábito, por aquele conforto doméstico que ele desprezava e que, ao mesmo tempo, já fazia parte de si. Lembrava-se bem daquela noite. Era sexta-feira. Irina, como de costume, preparara o jantar, almôndegas caseiras com purê de batatas, simples, farto, familiar. Artyom estava sentado à mesa, olhando para as mãos dela, bondosas, um pouco cansadas, mãos que por tantos anos haviam sustentado o conforto da sua vida. O olhar deteve-se na disposição habitual da mesa, nos guardanapos colocados no suporte que um dos filhos lhes oferecera, e a sua determinação começou a derreter, como gelo sob um súbito degelo. Talvez não valha a pena? Sussurrou-lhe a consciência. Afinal, tudo era tranquilo, seguro, estável. Mas logo lhe vinha à mente o riso de Alice. Os seus lábios ardentes, a promessa de uma nova vida, e o medo do futuro previsível voltava a congelar-lhe o coração. Ira,
precisamos conversar, disse ele, afastando o prato. Ela ergueu para ele o olhar sereno e luminoso, sem traço de inquietação ou suspeita, apenas o cansaço de um longo dia. Aconteceu alguma coisa, Tioma? Ele começou um longo prelúdio sobre crises existenciais, sobre como se haviam tornado estranhos, sobre a necessidade de viverem separados para pensar melhor. Falava em frases feitas, as mesmas que detestava, e sentia as palavras afundarem-se na atmosfera acolhedora da cozinha, sem jamais alcançarem o entendimento dela. Irina ouviu em silêncio. Depois levantou-se lentamente, foi até a janela, de onde se via o bairro residencial iluminado, e disse calmamente: Espera, deixa-me adivinhar. Tens outra, não é? Perguntou com voz baixa, sem reproché. Foi apenas uma constatação. Artyom ficou imóvel, sem palavras. Esperava um escândalo, lágrimas, talvez acusações, mas não aquela serenidade fria, de bronze. Como sabes? Murmurou ele. Vivo contigo há 30 anos, Artyom. Conheço os teus olhos. Há muito que neles não existo. E hoje, há neles outra pessoa. Ele não tentou negar. Limitou-se a acenar, olhando fixamente para o prato com o jantar já frio. Esperava a tempestade, mas veio algo muito pior, a dignidade. Irina voltou-se lentamente. Nos seus olhos não havia lágrimas, apenas uma exaustão imensa. Universal, está bem, disse, com voz calma, sai ainda hoje. Amanhã mudarei as fechaduras. A reação dela foi um amargo remédio que ele teve de engolir. Não havia nela o menor traço do drama que, estranhamente, ele esperava no fundo da alma, nenhuma tentativa de o reter, nenhuma súplica humilhante. Apenas uma resolução fria e definitiva. Era uma sentença, e fora ela quem a proferira. E essa sentença era mais aterradora do que qualquer escândalo. Artyom arrumou as suas coisas às pressas. Sob o olhar silencioso e pesado de Irina. Ao sair, por hábito tolo e automático, murmurou: Eu telefono. Irina não respondeu, apenas fechou a porta. Suavemente, definitivamente, e o clique da fechadura soou-lhe mais alto do que qualquer estrondo. As primeiras semanas com Alice pareciam uma festa sem fim. Ela ofereceu-lhe, como presente de boas-vindas ao novo lar, um enorme e caríssimo buquê de rosas vermelhas. São como a nossa paixão, Tiomka, exclamou, rindo. Intensas, belas, e com espinhos. Ele sorriu e beijou-a, mas, sem saber porquê, os seus dedos tocaram num dos espinhos e feriram-se. Uma gota de sangue surgiu. Viviam num apartamento moderno, alugado por ele, um estúdio com janelas panorâmicas. Tudo ali era novo, reluzente, sem vestígios do passado, sem fotografias antigas, sem tapetes gastos, sem cheiros familiares. Tudo parecia perfeito, estéril, como numa revista de design de interiores. Alice não sabia cozinhar. O seu repertório culinário limitava-se a torradas de manhã e a habilidade de pedir comida por aplicativo. Jantavam sempre em restaurantes. No início, isso lhe parecia uma bênção, nada de tarefas domésticas, nenhuma louça suja. Mas, pouco a pouco, Artyom começou a sentir saudades da comida simples de casa, daquele purê de batatas, das sopas de domingo, do sirnik de Irina. Por mais requintada que fosse a comida de restaurante, ela começou a parecer-lhe insossa, sem alma. Tão falsa quanto a vida nova que levava. A paixão também se tornou rotina. O entusiasmo de Alice pelos seus negócios cedeu lugar a conselhos práticos, cada vez mais próximos de pedidos insistentes. Primeiro, queria um carro novo. Depois, ajuda para abrir a própria empresa. E, mais tarde, uma viagem às Maldivas, afinal, todas as suas amigas já tinham ido. Casaram-se 6 meses depois, demasiado depressa, levado pelos apelos dela e pela ilusão de que um carimbo no passaporte confirmaria a sua escolha. Dar-lhe-ia peso, permanência, sentido. O casamento foi grandioso, pomposo. Mais uma vez, Artyom via apenas números, a conta do restaurante, o preço do vestido, o custo do limousine, e, ainda assim, não sentia nada além de um peso opressivo, uma espécie de vazio denso que lhe apertava o peito. O colapso veio rápido, como uma avalanche. Primeiro, o financeiro.
A crise atingiu em cheio a sua empresa, um grande contrato fracassou, 2 sócios importantes se retiraram, e Artyom ficou com dívidas e uma conta bancária que se esvaziava a olhos vistos. Alice reagiu não com apoio, mas com irritação. Mas tu disseste que tudo estava estável, acusou, ao saber que teriam de cancelar a viagem a Bali. Eu não me casei para economizar em cosméticos e viagens. As palavras dela ficaram suspensas no ar, venenosas, impiedosas. Artyom olhou para aquele rosto belo e enfurecido e, pela primeira vez, não viu nele o brilho da paixão, mas o frio e calculado reflexo do egoísmo. O colapso emocional seguiu-se ao financeiro. As discussões tornaram-se diárias. Ela acusava-o de ser velho, aborrecido, incapaz de lhe dar a vida que merecia. Ele tentava dialogar, buscava compreensão, mas encontrava apenas o muro da indiferença. O mundo de Alice era o das satisfações imediatas, e os seus problemas, o peso da idade, os medos silenciosos, eram para ela apenas um pano de fundo tedioso e incompreensível. Uma noite, após uma conversa exaustiva com os credores, Artyom voltou para casa e encontrou-a fazendo as malas. Vou embora, disse friamente. Tenho outro, mais jovem, mais promissor. Infelizmente, não somos compatíveis, Artyom. Vivemos em mundos diferentes. Ele não a deteve. Ficou apenas parado no meio daquele apartamento lustroso e sem alma, observando o fogo da sua vida, o que julgava ser o seu refúgio, afastar-se para sempre. A porta bateu com força, num estrondo seco, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Ficou só, completamente só, sem esposa, sem amante, com dívidas e um negócio em ruínas. E foi nesse silêncio ensurdecedor que o arrependimento, enfim, o alcançou. Não como um lampejo, mas como um veneno lento e corrosivo, que lhe roía a alma. Percebeu que trocara o ouro verdadeiro por um brilho falso, efêmero. Trocara a fidelidade, os anos partilhados, o entendimento silencioso nos olhos de Irina por uma paixão fugaz que ardera como papel, deixando apenas cinzas. Lembrou-se das mãos de Irina, da comida simples que preparava, do sorriso sereno, da dignidade com que o deixara partir, e compreendeu que a paixão que tanto buscara fora apenas uma fuga de si próprio. A verdadeira felicidade, calma, sólida, discreta, ficara para trás, atrás daquela porta que se fechara com um clique suave e irreversível. A ideia de recuperar tudo tornou-se uma obsessão. Artyom estava certo de que Irina o perdoaria. Ela era uma mulher bondosa, de natureza doce. Afinal, haviam partilhado 30 anos de vida juntos, não se apaga tão facilmente uma história inteira. No início, ele tentou ligar-lhe, mas ela não atendeu. Depois, enviou uma longa carta de arrependimento por e-mail, mas também não obteve resposta. Foi então que, deixando o orgulho de lado, decidiu ir até ao antigo apartamento onde viverão. O coração batia-lhe descompassado enquanto subia as escadas que tão bem conhecia. Durante todo o trajeto, ensaiava mentalmente palavras de arrependimento, promessas de mudança, súplicas por uma segunda oportunidade. Trazia nas mãos um enorme ramo de rosas vermelhas, as mesmas que um dia oferecerá a Lisa. Só que, desta vez, já não simbolizavam a paixão, mas sim o peso do erro. Queria, com aquelas flores, tentar reparar o passado. Tocou a campainha. A porta abriu-se. À sua frente estava Irina, mas não a mesma. Diante dele surgia uma mulher diferente, postura elegante, cabelo curto e bem cuidado, traços realçados por um discreto fato de corte fino. O seu perfume já não era o doce aroma de bolos caseiros, mas uma fragrância leve e sofisticada. Nos olhos, outrora ternos e luminosos, havia agora serenidade e uma força tranquila. Ira, murmurou ele, incrédulo. Artyom, respondeu ela, com voz firme e indiferente. Estás tão diferente, a vida obrigou-me a mudar. Ele permaneceu imóvel, com o ramo inútil estendido nas mãos. Posso entrar um instante? Após uma breve hesitação, ela deu um passo atrás, permitindo-lhe entrar. O aroma de café fresco e de pastelaria espalhava-se pelo ar, mas algo era diferente.
As velhas cortinas haviam desaparecido, no lugar delas, móveis modernos e simples. Na mesa da sala repousava um pequeno, porém elegante, ramo de tulipas amarelas, da cor de um novo começo. Irina, eu percebi tudo, começou ele, com a voz trêmula. Fui um idiota cego. Aquela rapariga, foi um erro terrível. Irina, perdi tudo, o negócio, o dinheiro, a estabilidade. Fiquei sem nada, e agora compreendo que o que realmente tinha valor, deixei aqui, contigo. Falava com fervor, fitando-lhe os olhos em busca de um vestígio de ternura, de pena, de qualquer emoção que o salvasse. Mas ela escutava em silêncio, tal como naquela noite fatídica na cozinha. Desta vez, porém, o seu silêncio já não carregava dor, apenas distância. Fico contente por saber que percebeste isso, Artyom, disse ela enfim, com serenidade, sinceramente, fico. Uma tênue esperança brilhou-lhe no peito. Talvez houvesse ainda uma chance, então, podemos recomeçar. Eu vou mudar, juro. Vendemos este apartamento, pagamos as dívidas e começamos uma vida nova, melhor do que antes. Ela abanou a cabeça, devagar e com firmeza. Não, Artyom. Não podemos. Mas, por quê? A voz dele tremia de súplica. Foram 30 anos juntos. Não pode simplesmente apagar isso. Eu amo-te. Ela olhou-o com uma doçura triste, quase irônica. Tu não me amas, Artyom. Amas o que perdeste, o conforto, o cuidado, a rotina. Estás apenas com medo, medo da solidão. Fez uma pausa, e com voz calma concluiu, e eu, já não sou a mulher que tu abandonaste. Sim, eu vejo, Ira, tornaste-te ainda mais bela, exclamou ele. Não nesse sentido, respondeu ela com serenidade, tornei-me uma mulher diferente. Precisei encontrar um trabalho, e acabei descobrindo que tinha talento para isso. Hoje dirijo um pequeno departamento em uma editora. Encontrei antigas amigas, comecei a viver de verdade e, o mais importante, ela fez uma breve pausa, e em seus olhos surgiu um brilho cálido, algo que ele não via havia muito tempo. Conheci alguém, um antigo amor. Por mais banal que pareça, Artyom ficou paralisado. O golpe foi muito mais forte do que aquele que sofrera quando Alissa partiu. Quem? Murmurou ele. Isso não importa. Apenas alguém que me enxergou não quando eu era necessária, mas quando eu já não era ninguém, nem para o mundo, nem para ti. Ele olhava para ela, para os lírios sobre a mesa, para sua postura firme e confiante, e uma onda de amargo e absoluto entendimento o atravessou. Agora ele a havia perdido de forma definitiva e irreversível. Não porque ela o odiasse, mas porque simplesmente o havia superado. Ela seguira em frente, enquanto ele tentava correr de volta a um passado que já não existia. Ira, perdoa-me. As palavras já não eram um pedido, mas a confissão de um homem derrotado. Eu te perdoo, Artyom, disse ela com sinceridade, mas isso não significa que eu queira recomeçar contigo. A nossa história terminou. Ela o acompanhou até a porta. Ao se despedirem, ele ainda tentou entregar-lhe o buquê de rosas. Fique com elas, respondeu ela com doçura, eu não preciso delas. Ele saiu. A noite de outono estava fria. Ficou parado diante do prédio da infância, segurando aquele ridículo ramalhete de rosas vermelhas, olhando as janelas iluminadas do apartamento que um dia fora seu. Ali, atrás daquelas luzes, permanecia sua vida, o passado, o presente e o futuro que ele mesmo havia destruído. Caminhou até a lixeira mais próxima e atirou o buquê dentro. As cabeças escarlates das rosas, símbolo da paixão falsa e efêmera, tombaram inertes sobre o lixo. Ele estava absolutamente só. O final era amargo, mas justo. Conquistara o que buscara, libertar-se do conforto, da previsibilidade, e, em troca, recebera a tempestade. Agora restava-lhe apenas viver no frio e desolado eco que ela deixara. Ele compreendeu a extensão de sua perda, mas já era tarde demais.